Keanu Reeves. Uma vida de desafios e tristezas. Keanu Reeves é uma das estrelas de cinema mais simpáticas e reconhecíveis da atualidade, mas isso não significa que sua vida tenha sido fácil. Muito pelo contrário. Keanu enfrentou dores e tragédias incomparáveis com o que a maioria de nós vive, da morte prematura de pessoas muito próximas a ele, a lesões que, mesmo quando descritas de forma simples, não são para os fracos de coração. Keanu realmente passou por tudo. Ele também teve que superar desafios de carreira que são diferentes dos enfrentados por outras celebridades de alto nível, em grande parte por causa de sua personalidade única, interesses e talentos. Vamos explorar as realidades tocantes da vida de Keanu Reeves, que agora, aos 60 anos, finalmente revela o que muitos suspeitavam há muito tempo. Seus pais se conheceram em uma praia de Beirute. Entrevistar Keanu Reeves apresenta desafios. Ele mantém um nível quase surreal de polidez, enquanto habilidosamente desvia das perguntas, muitas vezes deixando os entrevistadores sem perceber que ele está os evitando. Sua rigorosa privacidade em relação à sua vida pessoal tem encoberto muitos detalhes sobre seus primeiros anos em mistério. De acordo com o The Guardian, os pais de Reeves se conheceram em Beirute, na década de 1960, um centro vibrante na época. Patricia Reeves havia deixado a Inglaterra para explorar o mundo, enquanto Samuel Reeves estava viajando pelo globo. Detalhes além disso são nebulosos, com relatos sugerindo que Patricia era uma showgirl quando se conheceram, embora Keanu tenha esclarecido que ela trabalhava como figurinista. Embora tenha nascido em Beirute, Keanu não tem lembranças de seus primeiros dias lá. Acho que eu tinha apenas 6 ou 7 meses quando meus pais partiram. Sua irmã nasceu mais tarde na Austrália, e quando Keanu tinha 3 anos, seus pais se separaram. A família se estabeleceu em Toronto quando Keanu tinha 6 anos, uma fase que ele reconhece como marcante. Com certeza acho que foi definitivamente traumático. O relacionamento complicado de Keanu Reeves com seu pai. Keanu Reeves, junto com sua irmã Karina Miller, está afastado de seu pai, Samuel Nowlin Reeves, há muitos anos. Samuel, vindo de uma família rica que passava férias no Líbano, casou-se com Patricia, uma showgirl local. Dessa união nasceram Keanu e sua irmã Kim, mas Samuel deixou a família quando Keanu tinha apenas 3 anos, mantendo contato esporádico até Keanu completar 13 anos. Refletindo sobre esse período, Keanu considera a experiência inspiradora. Com certeza, acho que foi definitivamente traumático, mas é difícil saber como isso me afetou, porque eu não sei como seria a minha vida de outra forma, sabe o que quero dizer? A mãe de Keanu se mudou com ele e sua irmã para Nova York, onde mais tarde se casou com o diretor Paul Aaron. A família então se mudou para Toronto, mas o casal se separou após 1 ano, fazendo com que Keanu, sua irmã e sua mãe se mudassem várias vezes a partir de então. Sobre a tentativa de reconectar com seu pai no meio dos anos 90, Keanu reconhece, mas não respondeu. Sim, no meio dos anos 90, mas eu não procurei de volta. Ele não entra em detalhes sobre os motivos, esclarecendo que, apesar dos problemas legais de seu pai envolvendo heroína, esse não foi o fator decisivo. Não foi por isso que eu não entrei em contato. Eu simplesmente não entrei. Sua infância foi genuinamente Gen X. Quando Keanu Reeves falou para a Esquire em 2021, ele relembrou sua infância em Toronto, pintando um quadro que muitos membros da geração X acharão nostalgicamente familiar, embora isso possa horrorizá-los, principalmente pais do século XXI. Algumas das suas primeiras memórias incluem jogar hóquei de rua e lutar com castanhas, literalmente quebrando castanhas e atirando-as uns nos outros. Ele falou sobre construir carrinhos de rolimã, passar horas no cinema e até furtar doces de vez em quando. Nós éramos crianças chave de casa.
ele mencionou em uma entrevista para a Esquire em 2017. Basicamente, sai de casa de manhã e volta à noite. Era legal. Apesar das aventuras sociais, ele também apreciava seu tempo sozinho. Aproveitando o fato de que crianças podiam andar de metrô por $0,25, ele costumava pegar o trem, descer em uma estação desconhecida e ficar vagando por ali, um passatempo que contribuiu para sua facilidade em qualquer cidade do mundo. Sua infância também foi bem fora do convencional. Com sua mãe trabalhando como figurinista e seu padrasto como diretor de cinema e teatro, Keanu conheceu muitas pessoas interessantes. Ele recorda que Alice Cooper foi uma de suas babás e que conheceu ícones como Dolly Parton e Emmylou Harris. Um fato curioso do The Independent revela que a mãe de Reeves trabalhou com Parton em várias ocasiões e fez o traje de coelhinha para a capa da Playboy de 1978. Quando Parton não manteve o traje, ele acabou indo parar na casa deles, e Keanu usou-o no Halloween. A história de fantasma da infância de Keanu Reeves. Keanu Reeves estrelou alguns dos filmes mais intrigantes da história recente. Mas o que ele pensa sobre a possibilidade de um mundo invisível ao nosso redor? Acontece que ele é um crente, como revelou no Jimmy Kimmel Live. Quando perguntado se já havia visto um fantasma, Reeves contou uma experiência de infância. Por volta dos 6 anos, morando em Nova York, ele estava na cama enquanto sua irmã dormia perto e a babá os vigiava. De repente, uma jaqueta apareceu, flutuando pela porta sem cabeça, corpo ou pernas, antes de desaparecer no ar. Reeves se lembrou de ver a mesma surpresa no rosto de sua babá, confirmando o encontro misterioso. Apesar de ser uma criança pequena na época, ele não ficou assustado, comentando: "Eu pensei, bem, isso é interessante." Ele foi expulso da escola. Muitas vezes, quando Paula Warder, professora primária de Keanu Reeves na Jesse Ketchum Public School em Toronto, relembrou com a People, ela recordou um Keanu jovem que frequentemente lutava com pontualidade e esquecimento. "Acho que ele nunca chegava na aula na hora. Quando ele aparecia, parecia um pouco distraído. Ele frequentemente esquecia seus livros ou deveres de casa, mas apenas sorria e ia para casa buscá-los. De algum jeito, ele conseguia passar nas matérias." Em uma entrevista para o The Mail on Sunday, Reeves refletiu sobre seus anos mais jovens e compartilhou sua paixão por ficção científica. "Quando era criança, eu escapava para outros mundos", explicou. "Eu era fascinado por planetas distantes, mistérios desconhecidos e os limites ilimitados da imaginação. Eu adorava Star Wars, 2001, Uma Odisseia no Espaço e Blade Runner." Reeves reconheceu suas habilidades no hóquei no gelo, inglês e redação, assim como sua participação no time de xadrez. No entanto, ele admitiu que seus problemas na escola foram, em grande parte, auto-infligidos. "Olhando para trás, foi tudo culpa minha", disse ele. "Eu não me encaixava. Frequentemente entrava em conflito com o pessoal, especialmente com o diretor. Eu era uma daquelas crianças "por quê?", sempre questionando tudo. Eu não conseguia evitar, mesmo que isso me causasse problemas. Eu valorizava minha independência, e se alguém tentasse me impor algo, teríamos um problema." Não surpreendentemente, a jornada escolar de Reeves terminou abruptamente quando ele foi expulso aos 16 anos, uma experiência que ele descreveu como muito perturbadora. Aos 18 anos, Reeves saiu de casa, tendo frequentado 4 escolas secundárias sem obter um diploma. 2 anos depois, como observou a Esquire, ele colocou suas coisas em seu Volvo 122 de 1969 e partiu para Los Angeles. A introdução de Keanu Reeves na indústria cinematográfica não foi glamurosa. Enquanto muitos atores entram na indústria mais tarde na vida, Keanu Reeves teve um início precoce. Ele compartilhou com o The Guardian que sua jornada começou quando sua mãe, que trabalhava como figurinista em Toronto, o envolveu em tarefas como buscar materiais
e limpar seu estúdio em troca de sua mesada semanal. No entanto, Reeves credita seu padrasto, Paul Aaron, pela introdução formal ao mundo do cinema. Aos 15 anos, durante um intervalo escolar, Aaron o contratou como assistente de produção no filme de Chuck Norris, A Force of One. Refletindo sobre aqueles dias, Reeves observou com humor que suas tarefas incluíam gerenciar multidões, buscar bebidas e garantir que os lanches permanecessem frios. Trabalho bem longe de ser glamuroso. Mesmo assim, ele se lembrava vividamente da empolgação de levar uma Sprite para Claudette Colbert. Ao longo da experiência, ele absorveu tudo ao seu redor, desde observar os operadores de câmera e os atores, até aprender as complexidades dos sets de filmagem, incluindo as escalas de filmagem, geradores, luzes e as rotinas do horário de almoço. Essas experiências iniciais se mostrariam inestimáveis enquanto Reeves navegava em direção ao estrelato nas décadas seguintes. Ele nem sempre gostou do seu nome e quase o mudou. Em 2017, Jimmy Fallon comentou sobre como o nome Keanu Reeves parecia perfeito para uma estrela de Hollywood. Surpreendentemente, Reeves admitiu que não pensou muito sobre seu nome quando era mais jovem e até considerou mudá-lo quando entrou em Hollywood. Segundo Fallon, o agente e o gerente de Reeves inicialmente sugeriram mudar seu nome porque acreditavam que Keanu Reeves não atrairia papéis. Reeves levou essa sugestão a sério, percebendo que o nome escolhido definiria sua carreira. Ele passou um tempo refletindo na praia, contemplando qual nome o representaria melhor para a vida. Sua primeira ideia? Chuck Spadina. No entanto, seu agente vetou, fazendo Reeves perguntar: o que há de errado com Chuck Spadina? Não desanimado, ele propôs uma segunda opção: Templeton Page Taylor. Felizmente, no final, deixaram-no manter o nome Keanu Reeves. Curiosamente, Reeves também revelou no Jimmy Kimmel Live que tem um primo chamado Keanu, o que gerou uma conexão divertida na família. A fama chegou de forma estranha. A carreira de Keanu Reeves abrange uma vasta gama, desde blockbusters como Bill and Ted's Excellent Adventure e sucessos de ação como Speed, até filmes independentes profundos como My Own Private Idaho. Refletindo sobre sua trajetória com o The Guardian, Reeves admitiu que sua carreira não foi meticulosamente planejada. Não foi como: eu terminei Point Break, agora preciso interpretar uma prostituta de rua. Foi mais como: terminei isso, agora quero fazer aquilo. Apesar de ter sido um galã adolescente e uma presença constante nas revistas e pôsteres juvenis, Reeves disse à Esquire que nunca se viu dessa forma. Quando perguntado sobre seu status de ídolo adolescente, ele respondeu incrédulo: eu era? Que loucura! Não, eu nunca pensei em mim dessa forma. O momento em que ele percebeu sua fama, no entanto, foi caracteristicamente modesto. Enquanto estava na fila de um cinema com um amigo para comprar sorvete, um caixa o reconheceu de River's Edge e se recusou a deixá-lo pagar. Reeves se lembrou. Ele disse: não, River's Edge. E eu fiquei tipo: legal! A Esquire chamou isso de não a maior sorte de todas, mas na verdade, de alguma forma é. Como ele conheceu River Phoenix. Em 1989, a vida de Keanu Reeves tomou um rumo significativo quando ele conheceu River Phoenix no set de Parenthood, onde Reeves foi escalado ao lado de Martha Plimpton, que namorava Phoenix na época. Reeves e Phoenix, juntamente com Plimpton e o irmão de Phoenix, Leaf, que mais tarde se tornaria Joaquim, formaram uma amizade próxima, tanto no set quanto fora dele. De acordo com o livro de Gavin Edwards, Last Night at the Viper Room, River Phoenix and the Hollywood He Left Behind, Reeves encontrou o roteiro de My Own Private Idaho, de Gus Van Sant, pouco antes do Natal daquele ano. Ele imediatamente pegou sua motocicleta e viajou de moto do Canadá até a Flórida para entregar pessoalmente o roteiro para Phoenix.
Antes disso, o agente de Phoenix havia recusado o roteiro, considerando-o muito polêmico para ídolos adolescentes, mais acostumados com revistas como Tiger Beat do que com filmes independentes intensos. No entanto, após Reeves apresentar o roteiro a Phoenix e o último assistir ao filme Drugstore Cowboy, de Vincent, Phoenix se convenceu. Os dois atores acabaram concordando em estrelar juntos no filme, interpretando personagens envolvidos no mundo do atendimento a clientes masculinos e no trabalho sexual. Phoenix, mais tarde, descreveu a ideia de fazer o filme que seu agente se recusou a apresentar, mas que Reeves insistiu. Nós estávamos empolgados. Nós apenas nos forçamos a entrar nisso. Ele perdeu seu bom amigo para as drogas. Durante as filmagens de My Own Private Idaho, Keanu Reeves e River Phoenix mergulharam profundamente em seus papéis, como relatado no livro de Gavin Edwards, Last Night at the Viper Room, River Phoenix and the Hollywood He Left Behind. Eles se imergiram em sessões musicais durante toda a noite e saíram às ruas para aprender com ex-trabalhadores do sexo. Phoenix, em particular, levou seu método de atuação a outro nível, até experimentando heroína. Matt Ebert, um ex-homem das ruas e assistente de produção do filme, observou a queda rápida de Phoenix do uso casual para um problema sério com drogas. Lançado em 1991, My Own Private Idaho destacou a intensa dedicação de Phoenix ao seu ofício, com jornalistas notando sua transição impecável entre as personas na tela e fora dela. O compromisso de Phoenix com seus papéis era profundo, mas, tragicamente, apenas 2 anos depois, em 30 de outubro de 1993, ele faleceu devido a uma overdose de drogas na Viper Room de Johnny Depp, deixando para trás sua namorada Samantha Matisse e seus irmãos devastados. Na época da morte de Phoenix, Keanu Reeves começava a filmar Speed com Sandra Bullock, que era amiga de Matisse. Bullock recorda ter presenciado a profunda dor de Reeves pela perda de seu amigo próximo. Refletindo sobre Phoenix quase 30 anos depois, Reeves compartilhou com a Esquire: "Eu odeio falar sobre ele no passado. Então, eu quase sempre tenho que manter isso no presente. Ele era uma pessoa realmente especial, pensativo, corajoso, engraçado e sombrio, e leve. Foi ótimo tê-lo conhecido. Simulation, inspirador. Sinto falta dele." A irmã de Keanu Reeves lutou contra a leucemia. Por anos. O compromisso de Keanu Reeves em manter a privacidade se estende profundamente à sua vida pessoal, incluindo sua família. Em 1991, sua irmã Kim foi diagnosticada com leucemia, marcando o início de uma batalha de uma década contra a doença, antes de eventualmente alcançar a remissão. Durante esse período desafiador, Reeves esteve firmemente ao lado dela, como reportado pela People, com um amigo observando. Quando ela estava no hospital, ele estava lá com ela o tempo todo, sentado ao lado da cama, segurando sua mão. A experiência deixou um impacto profundo em Reeves, que tem apoiado silenciosamente outras pessoas que enfrentam lutas semelhantes. Apesar de seus esforços filantrópicos, Reeves prefere manter esse aspecto de sua vida fora dos holofotes. Em uma entrevista de 2009 à Ladies Home Journal, ele revelou: "Tenho uma fundação privada que está em operação há 5 ou 6 anos, apoiando hospitais infantis e pesquisas sobre câncer. Prefiro não divulgar meu envolvimento. Deixo que a fundação realize seu trabalho de forma discreta." Keanu Reeves perdeu sua filha e sua namorada em uma trágica sucessão. Em 1998, Keanu Reeves conheceu Jennifer Syme em uma festa, e o relacionamento deles rapidamente floresceu. Tragicamente, a jornada deles juntos tomou um rumo doloroso quando Syme ficou grávida. Em 1999,
eles sofreram a perda da filha ainda nascida, Ava, o que afetou profundamente Syme, levando-a a uma severa depressão pós-natal. O desgaste emocional levou, por fim, à separação deles, apenas algumas semanas após o nascimento de Ava. Syme, que mais tarde trabalhou como assistente de David Lynch, apresentou Reeves a Marilyn Manson, iniciando uma colaboração em Lost Highway e formando uma amizade entre Syme e Manson. Em abril de 2001, a tragédia aconteceu novamente quando Syme morreu em um acidente de carro. Após participar de uma festa organizada por Manson, ela tentou voltar para casa, mas bateu em carros estacionados, o que resultou em sua fatal ejetação do veículo. Apesar do término, Reeves e Syme continuaram próximos, sendo vistos juntos em um brunch no dia anterior à sua morte prematura. Um amigo compartilhou com a People que Reeves lutou imensamente para lidar com a morte dela, achando extremamente difícil aceitar a perda. Keanu Reeves foi forçado a participar de um filme, graças a uma assinatura falsificada. Keanu Reeves se viu em um dos papéis mais inusitados de sua carreira, interpretando um serial killer em The Watcher, um filme notoriamente criticado, com apenas 10% de aprovação no Rotten Tomatoes. Reeves revelou que nunca teve a intenção de aceitar o papel. Na verdade, ele afirmou que foi coagido a fazê-lo. Em entrevista ao Calgary Sun, Reeves explicou: "Nunca achei o roteiro atraente, mas um amigo meu falsificou minha assinatura no contrato. Eu não consegui provar isso e não queria correr o risco de enfrentar consequências legais ao recusar honrar o acordo, então senti que não tinha escolha a não ser seguir com o filme." Reeves estava contratualmente obrigado a ficar em silêncio sobre o projeto por um ano, durante o qual rumores começaram a circular sobre sua insatisfação, especialmente em relação ao aumento da importância de seu papel, que originalmente era menor, mas acabou se tornando central. Apesar de suas reservas, Reeves se absteve de falar publicamente sobre o filme até que o silêncio obrigatório fosse encerrado. Quando o filme estreou, ele se recusou a participar de esforços promocionais. As críticas foram negativas, sugerindo que talvez ele deveria ter sido liberado de seu contrato, já que foi amplamente criticado pela sua interpretação de um serial killer. Ele é incessantemente zombado. Pela sua inteligência, Keanu Reeves ganhou fama inicialmente por interpretar o personagem Ted Theodore Logan em Bill and Ted's Excellent Adventure, um papel que o seguiu ao longo de sua carreira. Quando ele apareceu no Between Two Ferns, The Movie de Zach Galifianakis, enfrentou perguntas zombando de sua inteligência percebida, como: "Em uma escala de 1 a 100, quantas palavras você conhece?" e comentários sugerindo frustração com a percepção pública. Reeves inicialmente teve dificuldades com a forma como a mídia o retratava e o foco incessante em seus primeiros papéis. Quando perguntado se estava em paz com a influência duradoura de Ted, Reeves respondeu cautelosamente: "Sim, quer dizer, para mim é tipo, isso é fácil, mas... sim." Ele também expressou frustração a Rolling Stone, dizendo: "Isso é frustrante. Isso é muito frustrante. Eu não recebo respeito." No entanto, os colegas de trabalho de Reeves têm uma perspectiva diferente sobre sua inteligência. Richard Linklater, que o dirigiu em A Scanner Darkly, enfatizou: "Seria uma das maiores interpretações erradas que você poderia fazer ao dizer, essa não é uma pessoa super inteligente." Lawrence Fishburne, seu colega de Matrix, compartilhou esse sentimento, descrevendo Reeves como curioso, inteligente e com excelente timing cômico. Fishburne acrescentou: "Ele sobreviveu porque conseguiu evoluir com o negócio em que estamos. Isso é devido à curiosidade e inteligência. Então, dê um desconto a ele. Sua tentativa na música não foi bem recebida."
No meio dos anos 90, apesar de seu status crescente de estrela, Keanu Reeves se aventurou na música ao formar uma banda chamada Dog Star, com um conhecido que ele fez em um supermercado. Refletindo sobre a experiência, Reeves admitiu que eles estavam longe de ser performers excepcionais. Descrevendo o som da banda como adequado, Reeves se lembrou de um show particularmente difícil no Milwaukee Metal Fest, entre bandas de hardcore como Murphy's Law e Dayside. A gente pensava, eles nos odeiam. O que estamos fazendo aqui? Ele relembrou. A decisão de tocar uma música do Grateful Dead foi recebida com desdém pela plateia, deixando Reeves sorrindo com a absurdidade de tudo. Apesar da crítica pública, Reeves expressou mais preocupação com seus colegas de banda, músicos sinceros que lutavam para encontrar seu estilo. Olhando para trás, ele refletiu. Acho que teria ajudado se nossa banda fosse melhor. Por outro lado, o baterista do Dog Star, Rob Milhouse, compartilhou com a Vice que, embora não estivessem totalmente preparados quando começaram a se apresentar, tiveram algumas experiências notáveis. Eles tiveram o Weezer abrindo para eles e até Bon Jovi os convidou para uma turnê conjunta, um testemunho da breve passagem deles pela cena musical, apesar dos altos e baixos. Keanu Reeves foi alvo de alguns processos bizarros. Ser uma figura pública, muitas vezes, significa lidar com situações incomuns e, às vezes, bizarras, e Keanu Reeves teve sua cota disso. Em 2008, Reeves se viu envolvido em um processo movido por um fotógrafo chamado Alisson Silva. Silva alegava que Reeves o havia atropelado com seu carro, quebrando o pulso, enquanto tentava tirar fotos do ator. Reeves se defendeu, afirmando que estava visitando um parente no hospital e que Silva o seguiu, tropeçou e caiu por conta própria. Com o apoio de um médico de pronto-socorro, que atestou que a lesão no pulso de Silva era antiga, e um vídeo mostrando Silva aparentemente ileso enquanto tentava espiar Britney Spears, o júri levou apenas 1 hora para livrar Reeves de todas as acusações. Em 2010, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho quando Reeves foi processado por Karen Sala, que afirmava que ele era o pai de seus 4 filhos adultos. Ela exigia $3 milhões por mês em pensão alimentícia e mais $150 mil por mês em pensão retroativa. Apesar de Reeves afirmar que nunca havia conhecido Sala e um teste de DNA provar que ele não era o pai, o caso foi a julgamento. Sala alegou evidências de DNA manipuladas, uso de hipnose por Reeves, e até afirmou que Reeves havia se disfarçado de seu ex-marido em algum momento. Felizmente para Reeves, o The Star informou que o caso foi prontamente arquivado. Até os personagens animados de Reeves enfrentaram desafios legais. Sua interpretação de Duke Caboom em Toy Story 4 resultou em um processo por parte da família de Evel Knievel, alegando que o personagem foi criado para sugerir uma conexão com Knievel. No entanto, a Bloomberg noticiou que um juiz federal em Nevada rejeitou o processo, decidindo que não havia tal associação sugerida pelo filme. Keanu Reeves estava realmente triste na imagem Sad Keanu? Um dos memes mais icônicos de Keanu Reeves é o Sad Keanu, onde ele está sentado sozinho em um banco de praça, com uma expressão profundamente contemplativa. É uma imagem que desperta simpatia e um desejo de confortá-lo com um abraço ou algo doce, como um milkshake de chocolate. Mas o que realmente estava acontecendo naquela foto? Quando Reeves apareceu no The Late Show with Stephen Colbert em 2021, Colbert não resistiu e perguntou sobre o meme. Reeves explicou que ele estava apenas comendo um sanduíche e pensando nas coisas naquele dia. Ele esclareceu. Eu tinha algumas coisas acontecendo. Eu estava com fome. Curioso sobre seu status de meme, Colbert perguntou por que Reeves acha que ele é tão memeável. Reeves admitiu com humor que não entendia muito bem o fenômeno,
mas abraçou a brincadeira com uma letra de música divertida, convidando todos a fazerem memes sobre ele quando se sentirem para baixo, prometendo ser o amigo deles. O legado de respeito de Keanu Reeves pelas equipes de cinema. Keanu Reeves se destaca em Hollywood pelo seu tratamento respeitoso e generoso com os membros do elenco e da equipe, contrastando fortemente com histórias de comportamento abusivo entre outros astros de A-list. Sua reputação de tratar os colegas com o máximo respeito é amplamente reconhecida e celebrada. Embora Reeves prefira manter sua generosidade em grande parte privada, algumas situações se tornaram de conhecimento público. O Outsider relatou que, após filmar as 2 últimas partes de Matrix, Reeves doou milhões de seu próprio salário para garantir que os membros da equipe recebessem uma compensação justa. Após Matrix Revolutions, ele presenteou cada um dos 800 membros da equipe com garrafas caras de champanhe. E aqueles mais próximos a ele frequentemente recebiam presentes personalizados e atenciosos. Por exemplo, após uma cena desafiadora de dublê em Matrix Reloaded, onde Neo lutava contra vários clones, Reeves presenteou sua equipe de 12 dublês com motocicletas novas. Seus dublês em John Wick receberam Rolexes personalizados como um símbolo de apreço. O profundo apreço de Reeves por seus colegas vem de sua própria experiência na indústria. Em uma entrevista ao The Guardian em 2021, ele refletiu sobre seus primeiros dias trabalhando como parte de equipes de filmes, enfatizando sua crença na importância do trabalho em equipe nos sets de filmagens. Ele afirmou: "Eu poderia começar a carregar gelo agora. Um filme é um trabalho coletivo. Eu adoro o trabalho coletivo." Ele é um verdadeiro John Wick. É amplamente conhecido que os filmes modernos dependem bastante de telas verdes, efeitos de pós-produção e gráficos por computador para alcançar seus espetáculos visuais. Dado esse contexto, a dedicação de Keanu Reeves em ir além se destaca ainda mais. Chad Stahelski, que conheceu Reeves como seu dublê em Matrix, depois o dirigiu no primeiro John Wick. Em uma entrevista ao Esquire, Stahelski contou sobre o compromisso notável de Reeves, destacando um momento durante as filmagens de Matrix, quando Reeves, se recuperando de uma cirurgia, estava praticando Kung Fu em um galpão frio usando um colar cervical. Stahelski comentou: "Eu sabia que ele era um cara sério." A seriedade de Reeves se estendeu à sua preparação para John Wick, onde ele passou 4 meses em treinamento intenso com armas de fogo. Quando a Taran Tactical Innovations postou um vídeo de Reeves navegando habilidosamente por um curso com 3 armas, incluindo uma espingarda, pistola e rifle esportivo, ele surpreendeu muitos espectadores com sua precisão e competência. Stahelski descreveu Reeves como competitivamente impressionante em sua abordagem. De acordo com Stahelski, esse nível de dedicação é intrínseco ao caráter de Reeves. Se você pedisse para ele aprender a fazer crochê, ele se tornaria um especialista nisso. Isso é apenas quem ele é. O relacionamento de Keanu Reeves com Alexandra Grant gerou algumas conversas interessantes. Em nossa cultura obcecada por celebridades, é raro que as estrelas mantenham a privacidade sobre suas vidas pessoais. Keanu Reeves, no entanto, conseguiu manter sua vida privada fora dos holofotes. Quando surgiu a notícia, em 2019, de que ele estava namorando a artista Alexandra Grant há vários anos, isso gerou grande repercussão. A Vogue observou que o casal foi elogiado pelo relacionamento pé no chão, aparecendo ocasionalmente juntos, em eventos como o LACMA Art Plus Film Gala, enquanto também desfrutavam de atividades simples, como jantares e passeios turísticos. Essa abordagem simples foi vista como um contraste refrescante em Hollywood. No entanto, o relacionamento deles também gerou uma discussão significativa sobre o ageísmo na indústria. A Vox relatou que muitos meios de comunicação pareciam surpresos ao perceber que Grant
com 46 anos, era considerada adequada para a idade, ou até mais velha, em comparação a Reeves, que tinha 55 anos na época. A atenção ao cabelo grisalho natural de Grant levantou questões sobre por que um aspecto tão banal de seu relacionamento foi considerado digno de notícia. Um tweet resumiu bem o sentimento. Por um lado, estou genuinamente feliz por eles. Por outro lado, estamos realmente fazendo uma pausa para celebrar um homem mais velho namorando alguém da sua própria idade? Os padrões deveriam ser mais altos. Keanu Reeves só quer que sua vida privada permaneça privada. Todos já ouviram as histórias sobre Keanu Reeves parando para ajudar estranhos na beira da estrada ou indo além para assinar autógrafos para fãs tímidos. No entanto, em uma entrevista para The Guardian, Reeves revelou que ele absolutamente odeia quando as pessoas falam dele pelas costas ou compartilham histórias sobre como ele é incrível. Quando perguntado sobre essas histórias, Reeves ficou visivelmente desconfortável, dizendo: "Sou bem privado, então, quando essas coisas não permanecem privadas, não é tão legal." Ele esclareceu: "Não é porque é menos sincero, é porque é privado." Esse sentimento foi reiterado em uma entrevista com The Jakarta Post, onde Reeves falou sobre sua casa em West Hollywood e seu desejo de ter um pouco de privacidade. "Às vezes você se sente como um animal numa jaula, mas em Los Angeles ninguém liga. Definitivamente tem paparazzi correndo atrás de você, mas eu não saio muito, não faço muita coisa, eu sou bem chato." À medida que Keanu Reeves entra na casa dos 60, sua jornada de galã de filmes de sucesso a ator respeitado e filantropo continua a cativar o público ao redor do mundo. Desde seus primeiros dias como Ted Theodore Logan até seus papéis icônicos em Matrix e John Wick, a carreira de Reeves atravessou gerações. Apesar da sua fama, ele continua a ser notavelmente privado, uma qualidade que só aumenta seu charme. Enquanto celebramos sua carreira duradoura e evolução pessoal, qual papel você acha que define melhor Keanu Reeves? Comente abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais informações sobre a vida e legado deste amado ator.